Graça e paz, meus amados, uma boa tarde na presença de Jesus Cristo. Nós estamos com muita alegria nesse início de tarde para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, aquele que é grande, que é poderoso, que é exaltado. Nós estamos começando agora o Guiado pelo Espírito, é uma série de reflexão sobre a palavra de Deus. E nós estamos muito gratos a Deus pelo privilégio de estarmos diante dele como servo, como instrumento da mão dele, para o louvor da infinita glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, nós somos privilegiados. Eu e você somos privilegiados, porque fomos chamados pelo Senhor Deus para o louvor da sua glória. Deus é Deus do impossível. Tudo está sob o controle dele. Tudo está de acordo com a soberania dele. E por isso nós estamos aqui nesta tarde. E eu gostaria de ler um texto para vocês da palavra de Deus, que se encontra em 2 Tessalonicenses, né? Ontem nós falamos que estaremos chegando no final da primeira quinzena de janeiro de 2026. Hoje é o último, né? Realmente, hoje é dia 15, né? Chegamos ao final da primeira quinzena, vamos entrando agora na segunda quinzena de janeiro, né? Com uma perspectiva cheio de esperança, né? Com projetos, com planos. Você que é líder, você que é um chamado, você que é um servo de Deus, está pronto, de pé para realmente cumprir a missão que foi dada a você pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus se encontra em 2 Tessalonicenses, eu vou ler do versículo 13 ao 17. O texto ele vai dizer o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso também que Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições, os ensinos que lhes forem ensinados, seja por palavra, seja por carta nossa, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração, console o coração de vocês e o fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Meus queridos, como é importante estarmos convictos que um dia Deus nos chamou. Um dia eu e você ouvimos a sua palavra. Paulo aqui ele está falando aos Tessalonicenses, está exortando, está lembrando que foram chamados pelo Deus de amor, pelo Deus que se importa. Lembra também quando Paulo estava falando dos Efésios, lá no capítulo 2, o versículo 8, quando diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Né? Então, aqui, ele está relembrando aos Tessalonicenses. E nós estamos sendo relembrados hoje. Sabemos que os dias não estão fáceis.
Mas antes nós falamos de esperança, do cumprimento das promessas de Deus. E nós estamos vendo a cada dia as promessas do Senhor Deus sendo cumpridas em nossas vidas. E por isso não podemos desfalecer, desanimar. Por isso nós não podemos parar no tempo e esperar as coisas acontecerem pelo acaso. Não. Nós temos que lembrar que nós temos um chamado para a salvação. Nós somos salvos no Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela garante, ela certifica que nós fomos salvos pela fé. Crendo em Jesus, nós temos a salvação. E somos salvos, selado, propriedade exclusiva de Deus. E o texto, ele vai dizendo, ele vai repetindo isso, ele vai repetindo, é, nos dando a convicção que sempre devemos dar graça. Por quê? Porque fomos chamados. Porque fomos chamados a quê? Para ser salvos. Nós fomos chamados para cumprir a missão. Nós fomos chamados para ser obediente à sua palavra. E Paulo, ele no versículo 13, na versão linguagem de hoje, ele vai falando o seguinte: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor os ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade. Olha, o privilégio de sermos salvos pela fé em Jesus Cristo. Eu não sei qual é a sua experiência que você tem com Jesus, mas nós precisamos ter essa convicção. A convicção que somos salvos no Senhor, que somos salvos, que somos libertos dos nossos pecados, que somos perdoados por Jesus. Não importa o que você praticou até hoje, o importante é que você se arrependeu e que você confessou o seu pecado a Jesus. E ele perdoou o seu pecado. Mas aqui a Bíblia está falando que devemos ser gratos a Deus por isso, porque em João 3,16 ele diz: porque Deus ama. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, isso é uma prova do amor de Deus por nós, pois nós somos escolhidos, fomos chamados, tirados das trevas para a maravilhosa luz, para cumprirmos uma missão, para termos a vida eterna, para sermos salvos da condenação eterna, para sermos libertos, lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé, convencido pelo Espírito Santo de Deus. Meu querido, minha querida, abra o seu coração para o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Jesus não foi por acaso na cruz, morrer numa cruz. Ele foi com o propósito de ver eu e você liberto, transformado pelo poder do Espírito Santo. E aí, meu querido, o texto continua, a fim de tornar o seu povo dedicado a Ele. É isso que o Espírito Santo está nos alertando para sermos dedicados ao Senhor, servos obedientes, animados no Senhor.
Porque quando eu me dedico ao Deus Todo-Poderoso, quando eu me dedico ao estudo da Sua palavra, à oração, eu sou fortalecido, eu, eu sou animado. E essa animação, essa alegria me faz cumprir a missão, me faz erguer a cabeça e seguir adiante, obedecendo, fazendo aquilo que está no coração de Deus para a minha vida, porque Deus quer me usar, Deus quer usar você. No versículo 14, o Paulo ele continua falando, foi para isso que Deus nos chamou por meio do evangelho que anunciamos. O evangelho é o poder de Deus para a libertação, para a salvação. O evangelho, ele transforma a vida quando lemos, quando escutamos. Nós estamos no processo de transformação. Nós precisamos ser transformados a cada dia, porque o nosso eu precisa ser morto, humilhado, para que nós possamos dar ouvido, entender a voz do Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos dar continuidade a esse ministério, falando do amor de Deus a outras pessoas, para que outras pessoas possam sentir a mesma paz, a mesma alegria, o mesmo entusiasmo que eu e você tem, pelo poder do Espírito Santo. E ele continua para que possamos experimentar a presença de Jesus Cristo, a gloriosa, a glória de Deus sobre a nossa vida, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, não podemos parar, não podemos desistir, não podemos ficar desanimados, olhando para nossas preocupações, para nossas dificuldades, olhando para tudo aquilo que tem nos atacado. Mas nós precisamos, meus queridos, estar firme, e estar firme na verdade que aprendemos. A verdade é quem? A palavra de Deus. Jesus ele fala no Evangelho de João: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Nós precisamos conhecer, não apenas ter simplesmente uma amizade. Nós precisamos conhecer, não saber que ele existe, mas precisamos conhecê-lo. E conhecer Jesus é viver na presença, é absorver os ensinamentos. E a sua palavra, ele continua nos exortando para que possamos vivenciar essa palavra que nós escutamos, que nós temos aprendido no dia a dia, seja presencial, seja por carta, como na época dele, teve uma mensagem pelo WhatsApp ou qualquer outro instrumento de comunicação. Mas nós precisamos estar firmados, nós precisamos confiar nessa palavra, nós precisamos viver essa palavra e dar continuidade anunciando que Jesus Cristo é a única esperança. E Paulo, ele no versículo 16, diz que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme. Coragem, é aquilo que eu já falei. Nós temos coragem quando nós vivemos a palavra, quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós vivenciamos todos os dias a sua palavra. E com isso nós vamos querer estar tão animado, tão fortalecido, e nós vamos querer que outros conheçam, e nós vamos querer é, ser a verdadeira igreja de Jesus Cristo, remida e lavada pelo sangue de Jesus, anunciando as boas novas, não somente indo aos cultos aos domingos, mas vivendo esse evangelho todos os dias. Nós temos
300 e poucos dias para vivenciarmos no ano 2026, mas vamos viver na orientação, na dependência do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, viver o Evangelho, meus que é viver, porque o Evangelho ele é vida, ele nos traz esperança, ele nos traz alegria, confiança no Senhor. Quando nós confiamos na promessa de Deus, quando vivenciamos, quando nós temos um relacionamento vivo com esse Deus Todo-Poderoso. E ele termina no versículo 17, dizendo o seguinte: encham o coração de vocês de ânimo e tenham e tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Como vamos ter ânimo? Vivendo independente, de acordo com a própria vontade? Não. Dependendo do Espírito Santo, absorvendo os ensinos da palavra de Deus, confiando nesta palavra, anunciando o Evangelho, nos tornamos fortes e vamos cumprir o ID de Jesus Cristo, como a igreja de Cristo, remida, lavada pelo sangue de Jesus. Isso é maravilhoso. É um convite do Espírito Santo. Quando eu e você dependem do Espírito Santo, nós seremos guiados por Ele, dirigidos por Ele, vivificados por Ele. E assim nós vamos ter um coração cheio de louvor, de adoração, engrandecendo o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe com a porção dessa palavra. Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus, tu és o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero pedir a ti por essa pessoa que está me escutando neste momento, Senhor. Não a voz do homem, mas a voz do Espírito Santo. E eu peço a ti, ó Deus Todo-Poderoso, que tu visite, que tu repreenda todo espírito de incredulidade, de desânimo, de tristeza, de abandono, de indiferença. Deus enche esse coração de amor, de graça, de paz, de desejo de aprender a tua palavra, de viver a tua palavra, de cumprir o chamado, tendo a convicção da vida eterna, sendo um instrumento em tuas mãos, sendo um servo vivo, sendo, ó Deus, uma igreja viva por onde passar, meu Pai. Em nome de Jesus, visita-nos, ó Deus, pelo poder do teu Espírito, Pai. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas no teu altar e nos conduz como igreja, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a ti, meu Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe. Tenha uma tarde bem abençoada na presença de Jesus. E até amanhã.